Mais uma vez eu saí correndo, acordada do meu sono de beleza, para falar sobre a grande polêmica da semana, que é o caso envolvendo Duda Beat, Juliette e o rapper Emicida. Hoje a gente vai analisar esse e outros casos de acusação de plágio no mundo da música. Então vem comigo porque eu sou Gabi Ferraz e você está no Vetoriza aí. E aí, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Vetoriza aí, o canal onde você aprende sem sofrer. E eu vou começar o nosso vídeo falando de um caso que é relativamente recente, que foi a acusação que envolveu a Doja Cat e uma banda alemã chamada Chaver ou Chaver, não sei como que se fala esse nome. A Doja Cat anunciou nas redes sociais o lançamento de um novo álbum chamado Scarlet. E na capa desse álbum, a gente tinha uma aranha púrpura com uma gotinha de sangue em cima. Acontece que existe uma banda alemã chamada Chaver que tem exatamente a mesma ilustração na capa. As únicas diferenças muito sutis entre as duas capas é que na capa da Chaver o fundo é meio nude, meio off-white. A gota de sangue, ela é mais redonda em comparação com a gotinha da Doja Cat, que é uma gotinha mais Zé Gotinha mesmo, mas o desenho da aranha é igual. Ele inclusive foi criação do mesmo artista, é um ilustrador chamado Dusty Ray. Se você procurar aí no Instagram, você acha que a pira do cara é fazer esses insetos, umas ilustrações assim meio viajandonas, trabalho bem legal, mas é muito louco porque ninguém deu muito detalhe do que aconteceu nos bastidores, mas aparentemente o cara que foi contratado, ele usou o mesmo desenho para fazer as duas artes de capa. Eles inclusive tinham a mesma data de lançamento, 22 de setembro. E aí rolou, né, uma polêmica, todo mundo estranhou, ninguém entendeu nada e sem maiores explicações, a Doja Cat anunciou uma nova capa que agora eram duas aranhas, duas aranhas, uma grande e uma pequena, meio que ali ou brigando ou se beijando. Eu falei que é relativamente recente, mas é realmente recente, porque aconteceu agora em agosto de 2023. Só postou no Instagram escrevendo Scarlet sai dia 22 de setembro, capa atualizada. Não sabemos se o Dusty Ray resolveu reciclar um trabalho, o que estava por trás desse caso. A questão é que a polêmica se resolveu assim como ela surgiu, repentinamente, mas sem muita explicação. Segunda polêmica que a gente vai analisar envolve dois grandes artistas brasileiros. Um deles, um grande artista musical, literalmente um gigante, o chamado Gigante Gentil, Erasmo Carlos, e o ilustrador Benício. Talvez você nunca tenha ouvido falar no nome do Benício, especialmente se você for uma pessoa mais jovem, mas você já viu o trabalho dele com certeza por aí. Esse cara é um dos grandes ilustradores, um dos grandes artistas brasileiros e o trabalho dele está presente em muita coisa do cenário cultural brasileiro, porque ele pintou muitos pôsteres de filmes. O pôster de Dona Flor e seus dois maridos, a primeira versão que tinha a Sônia Braga e o Zé Wilker, é dele. Ele ilustrou o rótulo da Catuaba Selvagem, era um ilustrador de mão cheia, faleceu recentemente há alguns anos, né? Acho que 2 ou 3 anos atrás, não tenho certeza, mas é alguém que vale você dar uma olhada. E ele pintou a capa do disco Amar pra Viver ou Morrer de Amor, que foi lançado em 1982 pelo Erasmo Carlos. Essa é uma capa clássica da música popular brasileira, que é o Erasmo ali bem jovem, abrindo o peito dele, é como se tivesse realmente um buraco, ele tá puxando a carne dele e tá saindo uma pomba branca de dentro. Ei, Chantuca fica latindo pros espíritos aqui do apartamento. E do nada ele olha pra parede e começa a latir. E eu fico com medo, né? Daí que em 2012, ou seja, 30 anos depois do Benício ter criado essa arte por Erasmo, um rapper alemão chamado MC Morlock Dilemma lançou um álbum chamado Circus Maximus. Ele não só plagiou a ideia, como ele copiou o desenho, né? Porque são duas coisas diferentes. Ele poderia ter pego, né, a arte do
Benício no Erasmo, pedido para alguém refazer, dado uma mudada. Isso seria plágio, seria cópia da ideia, mas ele não fez só isso, ele pegou a ilustração e a gente consegue ver que é o mesmo desenho, porque os detalhes são iguais, as pulseiras do braço, que são ali do braço do Erasmo Carlos, são as mesmas, a pomba é tudo igual e ele só substituiu ali a cabeça dele naquele corpo daquela ilustração. E aí rolou processo que durou 5 anos, esse processo terminou em 2017 com o Benício, que foi um gentleman pra mim nessa situação. Ele não pediu dinheiro, não estou criticando quem pede dinheiro, mas eu achei super elegante da parte dele, ele não pediu indenização, ele só pediu para que tirassem de circulação essa capa com o trabalho dele que estava sendo indevidamente usado. E a razão dele não ter pedido indenização é porque era uma gravadora pequena, então por isso que eu acho que foi uma coisa muito nobre, muito elegante da parte dele, minha opinião. E bom, aí depois disso, o Morlock Dilema, ele tentou umas outras coisas aqui, que acho que aí, como diz a minha amiga Carol, que é a apoiadora aqui do canal Vetoriza Aí, ele deu uma sobrinhada de chamar o sobrinho, pedir pro sobrinho resolver, porque a gente tem uma capa onde ele, tipo assim, a primeira capa ele tava com o peito aberto, saindo a pomba ali de dentro do peito. Nessa capa já é uma coisa meio vetorial, eu enxergo aqui essa setorização das cores, é uma coisa muito característica do vetor. E aí nessa segunda ele mudou, ele tirou as pulseiras, ele tava com a pulseira ali do Erasmo, tá sem nenhuma pulseira em ambos os braços e ele está costurando o peito dele. Então as pombas já saíram de dentro, agora tem 2 pombinhas, as pombas já conseguiram sair e ele está costurando esse buraco, né, do peito aberto ali que ele estava. Não entendi o conceito. Na outra capa, ele muda com relação à solução do peito aberto. Então, esse peito que estava ali era uma carne viva, né, sendo aberto ali, quase uma cirurgia de coração acontecendo e saindo uma pomba, que eu entendo que é uma coisa do coração livre, eu faço essa referência, eu acho que é isso, eu nunca ouvi esse disco do Erasmo, mas eu entendo que seja essa mensagem. Ele abre o peito dele e o peito dele é como se fosse uma caixa de papelão dentro. Parece que tem um mecanismo de relógio, como se fossem engrenagens, tem um coração que eu acho que é de papel, um coração, uma cartolina azul escura e a pomba voando. Aí já é uma terceira pomba, né? Porque ela não é essa pomba aqui que foi contratada. E, cara, uma confusão danada. Assim, aí o cara se perdeu no personagem, entendeu? Tipo assim, ferrou, não posso usar essa arte aqui que eu copiei e agora a gente vai ter que botar qualquer coisa aqui no lugar e foi isso. Acabou a história. Mas enfim, procurem o trabalho do Benício. É isso que fica de mensagem aqui pra vocês dessa história. Um outro caso que vale a gente comentar é o caso envolvendo o U2, banda aí famosíssima, enorme, gigantesca, e um cantor chamado Taylor Dupree. O Taylor Dupree lançou um álbum em 2006 chamado Specification 15. Na capa desse álbum, a gente tem um horizonte, é uma foto de um artista chamado Hiroshi Sugimoto. É um artista, um fotógrafo japonês. Eu, inclusive, fui procurar o trabalho desse cara, achei um desses sites de leilões online, de galerias de arte, que tem como você participar de um leilão online, e o trabalho, realmente, a foto é desse cara. E essa mesma foto foi usada num álbum que o U2 lançou em 2009, chamado No Line on the Horizon. Alguma coisa como sem nenhuma linha no horizonte. Esse foi um álbum que deu uma flopada aí pros padrões do U2, claro, né? Tipo assim, ele vendeu acho que 5 milhões de cópias, isso pra eles, dentro dos padrões, é considerado uma vendagem abaixo, né, do esperado. Tanto que eu procurei, eu não reconheci nenhuma das músicas, assim, eu nem nunca tinha ouvido falar desse álbum. Não sou uma super fã de U2, mas nunca tinha ouvido falar desse álbum. E aí, procurando, né, batendo o trabalho do Hiroshi Sugimoto, eu achei nesse site que eu falei pra vocês, eles dão crédito dessa foto como a foto que foi usada na capa do U2, que veio depois. O U2 lançou em 2009 e o Taylor Dupree lançou em 2006 o álbum. Então, o pobre do Taylor lá, que era desconhecido, já tinha usado a fotografia desse cara, mas na hora de dar uma valorizada ali no trabalho, no portfólio do artista, eles citaram o U2 como sendo o artista que usou a
a foto do cara pra fazer subir de preço aí, provavelmente, a fotografia na hora da venda. E o Taylor Dupree ficou chateado, ele publicou no blog dele, na época que o U2 fez o lançamento, né, desse disco. Você tá vendo aí que as duas capas, elas são praticamente iguais porque elas não têm outros elementos visuais. E o Taylor ficou bem chateado, ele publicou no blog dele falando que o próximo CD do U2, No Line on the Horizon, é quase uma cópia do meu CD com Richard Cherty. E o músico deu ainda uma alfinetada dizendo que não vale a pena processar, no fim todos sabemos quem ganha. É uma alfinetada com juízo e com bom senso, né? Porque realmente não adianta você entrar numa briga com o U2, que vai ter os melhores advogados do planeta, o jurídico ali fortíssimo, você não vai conseguir nada com isso, infelizmente, embora seja sim a mesma foto. A única diferença aqui no U2, além de terem colocado o sinal de igual, eles parece que deram um levels ali no Photoshop, abriram, aí puxaram ali os tons de branco e de preto principalmente, então você tem tipo uma sombra fechando ali em cima do mar, mas é a mesma foto, com muito pouca intervenção em cima. Fica aí que só restou pro Taylor chorar na cama, que é lugar quente, né? Não teve muito mais o que fazer além disso. E bom, a questão de usar a mesma foto ou não, quando paira ainda alguma dúvida, que não era o caso do U2, foi a questão levantada no caso envolvendo o Van Halen e os Commodores. Commodores são uma banda dos anos 70 que talvez você conheça pelo Lionel Richie, que é o nome eu acho mais famoso da banda, e pela faixa Easy, que foi regravada pelo Faith No More. Então as gerações mais pra frente eu acho que conhecem mais essa música por conta do Faith No More e não pelos Commodores. E eles têm um álbum de 1975 que inclusive é o álbum onde tem Easy e onde tem Three Times a Lady, que também é uma música bem famosa deles, chamado Moving On. E nessa capa de álbum a gente tem um trem que tá saindo de um círculo, então você tem um buraco, como se fosse um buraco ali na capa do álbum, por onde está se projetando um trem. E nesse trem tá escrito na frente Commodores e Motown, com o M da Motown, que era a gravadora, a grande gravadora dos anos 60 e 70, que lançou os nomes da música negra, os maiores nomes da música negra dos Estados Unidos e do mundo, né? Então tava aqui na frente totalmente conceitualizada ali a chegada dos Commodores Moving On, que quer dizer avançando quando a gente traduz para português. Daí que em 2012, ou seja, muitos anos depois, né, 40 anos, o Van Halen, que é uma banda de rock, lançou um álbum chamado A Different Kind of Truth, alguma coisa como um tipo diferente de verdade. Cara, é o mesmo trem, é o mesmo trem. As pessoas não têm certeza se é o mesmo trem, mas eu, com a autoridade que foi a mim concedida por mim mesma, eu posso afirmar que é o mesmo trem, porque a gente compara, a lanterna é igual, esses buraquinhos aqui do lado, eles são iguais. É um trem que ele parece uma bala de um míssil, né? Essa crista que tem na ponta ali do trem é igual, as escadinhas do lado, tudo igual, tudo igual. As diferenças são que ele flipou o trem dos Commodores, então do Commodore está indo na direção certa, que eu sempre falo isso aqui. Vai botar trem, vai botar alguma coisa, tem que estar em sentido de leitura, porque tá avançando, né? A menos que conceitualmente tenha a coisa de você fazer um retorno, tal, que eu acho que não tinha isso aqui nesse álbum aqui do Van Halen, não. Então o trem tá flipado, abriu lá no Photoshop, mandou um flip horizontal. Ele tá saindo também de um círculo igualzinho o que tá acontecendo, né, na capa dos Commodores. A paleta de cor é a mesma, você trabalha com tons de vermelho e preto. E o trem do Van Halen, ele tá levemente mais de lado. Enquanto o trem dos Commodores, ele tá de 3/4, mas você consegue ver bem a frente dele. O do Van Halen, você não consegue quase ver, ele tá quase ficando de perfil, entendeu? Quase, ele não tá de perfil, mas você não consegue ver muito bem o que tá atrás dessa lanterna, né? E aí teve um jornalista, que é um jornalista musical muito conceituado nos Estados Unidos, que ele tem um podcast sobre música, que é o Mitch Lafon, que ele fez um tweet, ele achou uma terceira capa de uma banda ou uma pessoa, eu não sei, chamado Dennis the Young, ou deve ser uma pessoa, né? Onde você também tem trens, e você tem três trens, dois deles são diferentes, mas o trem do meio, ele é igual, parece o mesmo modelo dessa locomotiva aí que foi usada tanto pelo Van Halen quanto pelos Commodores. Acho que nunca houve nenhuma acusação formal, eu procurei informação sobre isso, não
encontrei, acho que não houve nenhum processo. O que ficou realmente foi essa pequena polêmica, essa discussão se uma banda teria copiado a outra. E essa mesma discussão também existe no caso envolvendo o Iron Maiden e o Earth, Wind and Fire. Novamente, polêmica envolvendo uma banda de soul / disco music, que é o Earth, Wind and Fire, que é uma banda dos anos 70, que talvez você conheça pelo hit September, e o Iron, que é a banda famosíssima aí de metal, né, com o Bruce Dickinson à frente. O Earth, Wind and Fire tem um álbum chamado All in All, que ele lançou em 1977, onde a gente tem um templo egípcio, né, uma tumba egípcia no meio do deserto, com uma pirâmide no topo, e dessa pirâmide sai um grande brilho, como se fosse um highlight, como se tivesse um cristal ali na ponta que está recebendo a luz do sol e tá abrindo ali em cima aquele brilho. E o Iron tem uma capa também que segue essa mesma linguagem, esse mesmo conceito. É a capa do álbum Powerslave do ano de 1984. Então aí são 7 anos de distância entre um álbum e outro. Visualmente, eles são muito semelhantes. Na capa do Earth, Wind and Fire, a gente tem 4 estátuas e uma estátua pequenininha no meio, escrito All in All, no topo ali na entrada da tumba. E na capa do Iron, a gente tem também 5 personagens, mas uma configuração diferente. E a gente tem o Ed, que é aquela caveira que está presente em todas as capas do Iron Maiden, na sua versão faraó aqui no centro. Se você der um zoom aí, você vai ver que é um faraó caveira, é o Ed. E bom, quem faz as capas do Iron Maiden, quem sempre fez, eu li que recentemente ele já não faz mais, eles tiveram um desentendimento, adivinha por causa de quê? Por conta de prazos e condições de trabalho. O Derek se cansou. É o Derek Riggs, que é esse ilustrador. Se você procurar por ele, ele tem inclusive um livro onde ele compila as capas que ele criou pro Iron e outros desenhos. E o Derek Riggs, ele é atormentado pelas pessoas que ficam perguntando para ele se ele copiou a capa do álbum All in All. E aí, numa entrevista, ele disparou. Ele falou o seguinte, abre aspas: alguém em algum lugar disse que esse álbum, essa capa desse álbum, essa arte foi inspirada em uma capa do Earth, Wind and Fire. Mas isso é uma porcaria. Por causa da música que o Bruce escreveu, ela tinha que ser egípcia, a arte da capa. Então eu voltei, ele buscou a referência do túmulo do Ramsés II, que foi um faraó do Egito, e copiou a ideia do túmulo do Ramsés. Então a polêmica tá, pra mim, esclarecida, porque ambos os artistas, né, quem criou a capa do All in All e o Derek Riggs, que criou a capa do Powerslave, eles copiaram o arquiteto egípcio que fez a tumba do Ramsés, sei lá, 5.000 anos atrás. Eu não sei quanto tempo que o Ramsés existiu, né, mas foi antes de Cristo, com certeza. E aí eu fui procurar aqui a tumba do Ramsés. Ela tem uma configuração, inclusive, que é mais parecida, é praticamente igual, na verdade, à capa do All in All. Eles fizeram a mesma arquitetura, né? 4 grandes estátuas nas laterais e uma estatuazinha pequenininha no meio, em cima da entrada. Então, o Derek Riggs, sob esse ponto de vista, ele foi até mais inventivo, porque ele criou uma versão dessa tumba do Ramsés reinterpretada, dando contexto da história narrativa da banda, colocando o Ed aqui em cima. E ele fala uma coisa que eu achei muito sensacional, que ele colocou um easter egg nessa capa. Vocês querem saber qual é o easter egg dessa capa? Ele disse que ele copiou, né, a tumba do Ramsés, mas a dele, e aí eu abro aspas novamente, mas a minha é melhor, porque tem um hieroglifo do Mickey Mouse no canto inferior esquerdo. E aí, palavras do Derek Riggs: Earth, Wind and Fire não tem um Mickey Mouse, obviamente inferior. É claro que ele tá fazendo uma piada, né, uma coisa muito bem humorada, mas eu achei sensacional. E aí eu fiquei como louca procurando uma capa em alta resolução para poder dar um zoom e tentar achar esse Mickey Mouse. E é verdade, o Mickey Mouse está aqui, você tá vendo aí na tela agora. Se a gente der um zoom em cima de uma das esfinges na lateral esquerda, você tem o Mickey Mouse aqui bem discretinho na sombra.
cultura. Isso é muito legal, tem muitos artistas que fazem isso, que escondem easter eggs nas suas ilustrações. Eu achei muito, muito genial. E aí, pra mim, esse é um caso clássico de pessoas que beberam na mesma fonte, que reconhecem que existe uma semelhança com algo que já existe, até porque ambos buscaram a mesma fonte de algo que é milenar, né? A cultura egípcia e a tumba de Ramsés, mas que não houve, na minha visão, nenhuma intenção de copiar o trabalho do amiguinho. Ali tá muito claro que houve uma motivação interna de um briefing, de um momento que a banda estava passando, e houve uma criação que foi muito original e ainda com esse detalhe bem humorado aí de colocar o Mickey no meio dos hieroglifos. Trazendo aqui pro Brasil, a gente também tem, além do caso da Juliette e do Emicida, vamos falar aqui de alguns artistas brasileiros. Vamos falar de um caso revoltante copiando uma das maiores bandas que o Brasil já teve. Estou falando de El Chan. Sim, meus amigos, El Chan foi usurpado na sua direção de arte. A gente tem o álbum de 1997, El Chan do Brasil. Nessa capa a gente tem com o Padre Washington e Beto Jamaica, com Carla Perez no meio ali, e os dois ali com a carinha encaixada na cintura dela. O Califa tá de olho no miguinho dela. E aí em cima do álbum, na região ali dos seios da Carla Perez, a gente tem El Chan do Brasil, o nome do álbum. E bom, quem copiou a capa do El Chan, né? Eu tô falando aqui que copiou, mas isso foi uma polêmica muito bem humorada que as pessoas começaram a falar. Não houve nenhum processo, virou uma grande zoeira, tá? Esse assunto. Quem copiou a capa do El Chan foi aquela dupla de eletropop LMFAO, que cantava I'm Sexy and I Know It. É banda de um hit só, né? Que esses caras sumiram, fizeram sucesso com essa música e mais outra e depois não fizeram mais nada. E na capa desse álbum, a gente tem todos os elementos. A começar com a semelhança física do Beto Jamaica e com o Padre Washington com os rapazes do LMFAO. Até o bigodinho é igual. A única diferença é que no El Chan ninguém usa óculos. E aí tem a cintura da moça aqui com uma calça bem baixa, igual a Carla Perez está usando, né? Com a cintura super baixa, um biguinho de fora. E o posicionamento do nome da banda também no mesmo lugar, até porque não teria muito lugar pra fazer, né? E aí todo mundo riu muito, achou muita graça. Acusaram, né, esses ordinários de terem roubado o trabalho do El Chan. Se houve referência ou não, a gente não sabe. Eles nunca falaram nada sobre isso. Vamos ver se um dia eles resolvem abrir o bico, falar se eles se inspiraram. E aí uma outra coincidência engraçada, que pra mim também é no campo da zoeira, cara, até porque a ideia aqui não é nada original. É a capa do álbum do Linkin Park, que é o álbum Minutes to Midnight de 2007, que teoricamente foi copiado pelo Sorriso Maroto. Sim. Em 2009, eles lançaram um álbum que é muito parecido à capa, mesmo esquema, tá? Posicionamento do lettering é igual, no topo centralizado. Eles estão em cima de pedras, assim como a galera do Linkin Park também tá. A distribuição das pessoas também é muito parecida, porque no álbum do Linkin Park, a gente tem nas extremidades pessoas que estão viradas umas para as outras, e no centro as pessoas estão ali distribuídas. E mesma coisa no álbum do Sorriso Maroto. Nas pontas a gente tem os dois caras olhando, né, para dentro do álbum, por assim dizer. E no meio você tem a galera fazendo cara de modelo da Gap, né, olhando pro nada, ou então meio que olhando pra frente ali, pro outro lado, enfim. E aí eu vou vir aqui e vou dar o truco aqui, porque os Titãs, eles têm um álbum que é o volume 2 de 1998, ou seja, né, quase 10 anos antes aí, mais de 10 anos antes até do que o Linkin Park, que usa essa mesma estética, tá? Todo mundo de preto, a capa monocromática, né, preto e branco, na praia, com a galera andando. A única diferença é que eles não estão em pedras, né, eles estão meio que andando na areia, mas estão fazendo cara de modelo da Gap também, Triângulo da Tristeza ali, olhando pro nada. E bom, pra falar agora de uma polêmica que também envolve uma dupla brasileira, mas que não ficou só no campo ali do bom humor e da especulação, a gente vai falar do caso que envolveu Fernando e Sorocaba e o John Mayer. Fernando e Sorocaba são uma dupla sertaneja que lançou em 2014 um EP chamado Sem Reação. Vocês estão vendo aí a capa, que ela tem um visual bem poluído, né? Bem floreada, com um monte de flâmulas, um monte de
ornamentos florais ali nos cantos. Tem bastante lettering feito à mão, aqui em Sem Reação 2014. O próprio Fernando Sorocaba também, que é um pouco mais elaborado, mas também parece um lettering pintado à mão. E aí, que depois que eles lançaram esse álbum, os fãs do John Mayer começaram a xingar muito no Twitter, acusando a dupla de terem copiado a capa de um álbum anterior do John Mayer. E aí essa polêmica foi chegar em quem? Foi chegar no designer que criou a capa do John Mayer. O nome desse designer é David Schmidt. E ele comentou, abre aspas, parece que a caca caiu no ventilador no Brasil. A arte que eu fiz para o álbum de John Mayer, Born and Raised é o nome desse álbum, foi copiada por um grupo muito popular no Brasil para a capa de seu álbum. Fui contatado por muitos fãs de Mayer que estão raivosos com isso, ele postou. E aí o jornal Globo procurou esse cara e ele deu uma entrevista tentando amenizar a polêmica. Parece uma pessoa extremamente tranquila esse cara, né? Não ficou pau da vida que copiaram a arte dele, porque ele falou: acho que foi mais uma inspiração do que uma cópia direta. O que é, obviamente, lisonjeiro. É uma boa forma de ver, né? Estão copiando seu trabalho e você fala, ah, então eu sou bom o suficiente, porque estão me copiando. Há semelhanças na arte e alguns elementos são muito parecidos mesmo, mas as pessoas parecem estar mais concentradas no esquema de cores do que no design em si. Eu não concordo com essa afirmação dele, tá? Aí eu vou dar minha opinião. Como diz o famoso ditado, a imitação é a forma mais sincera de elogio, declarou. E aí a gente vai comparar os dois. Começa que o designer, o David, ele postou várias imagens, ele tem, eu vou colocar aqui embaixo o link do Behance dele, onde ele mostra o processo de criação dessa arte. E é uma coisa assombrosa, porque é uma ilustração enorme, você consegue ver pelo tamanho da mão dele, ele fez tudo à mão, no lápis, então o cara assim é um monstro de talento. Tem o vídeo também do processo, é tudo muito interessante, depois eu vou assistir porque eu não assisti o vídeo, então provavelmente ele coloriu isso aqui no Photoshop, mas ele desenhou tudo à mão. Eu olhando a capa do John Mayer, a gente tem esses elementos, ele tem uma pegada meio steampunk, que é o nome daquele estilo que simula tecnologias modernas, mas com um visual antigo, sabe? Ele tem muito essa pegada aqui pra mim. Com essa paleta de cores, tons terrosos clarinhos, azul clarinho, um verde musgo claro, um amarelo meio ocre. Aí você tem um elemento do relógio e várias moedas e medalhas espalhadas pela capa, inclusive muitas flâmulas também, flâmulas e faixas, que estão presentes na capa do Fernando e Sorocaba. Então a gente tem aqui a mesma configuração, a mesma inclinação de texto para o mesmo lado ali na mesma posição. O relógio eles trocaram de lado, colocaram tipo uns amplificadores assim atrás, né? Tem um violão também e tem as flâmulas e tem esses elementos de estrelas que eu entendo como a adaptação dessas medalhas que estão presentes lá na capa do David, né? Do John Mayer. Mas de fato, você bate o olho e você vê que foi o famoso copia, mas não faz igual. Houve uma inspiração direta e tanto que houve uma inspiração direta que pra mim isso é uma confissão de culpa. Eles mudaram a capa depois que deu esse sururu todo. Mudaram pra uma capa genérica, entraram, acho que lá no Canva, pegaram um modelo pronto, botaram a foto do Fernando Sorocaba sem reação. Apenas mais uma capa genérica vindo ao mundo. E aí a melhor parte dessa história, pra mim, foi que a internet, como sempre, ela não perdoa. Alguém criou um Tumblr pro Sem Reação, onde você poderia mandar sugestões de reinterpretações de álbuns famosos, sendo do Fernando Sorocaba. Então a gente tem, por exemplo, Parachutes do Coldplay na versão de Fernando e Sorocaba. Tá aqui, Fernando Sorocaba Sem Reação. Tem a capa do Foo Fighters, eles inclusive conseguiram encontrar a mesma fonte para escrever. É tudo muito perfeito, a reprodução é muito perfeita. Tem a capa do Van Halen, do álbum Balance, que são duas meninas gêmeas siamesas numa gangorra. E aí fizeram uma versão do
Isso aqui é muito bom. É muito bom, mas é muito podre. Fizeram uma versão do Fernando Sorocaba siameses, assim, e cantando, né? Tipo assim, um tá com chapéu de palha e o outro tá com um microfonezinho, assim, cantando, coladinhos ali. Tem uma versão do Rage Against the Machine, do Evil Empire, onde você tem, tipo, um menino que é meio que um super-herói com Ed Evil Empire. E aí tem o mesmo menino com o chapéu de palha, porque é dupla sertaneja, né? Sem Reação, 2014, e aí eles mudaram pra um SR. Achei genial a adaptação. Tem uma cópia do Linkin Park, do Meteora, e aí que é um carinha abaixado pintando com jet, assim. Aí colocaram o Fernando Sorocaba atrás e botaram um chapéu de palha no menino que tá pintando. Gente, muito podre. E o melhor, pra mim, a melhor adaptação, pra mim, é do Nevermind do Nirvana. Pegaram o bebezinho do Nirvana e botaram a cara ou do Fernando ou do Sorocaba. Eu não conheço eles, eu acho que esse é o Sorocaba, né? Que ele fazia até o Shark Tank. É muito bom que a cara do bebê tá com o chapéu de palha embaixo d'água e na nota de dólar tá a cara do outro, do Fernando, né? Fernando Sorocaba. Ainda fizeram um warpzinho ali no Sem Reação pra ficar com aquele efeito de embaixo d'água igual você tem aqui em Nevermind. Cara, muito, muito bom. Eu vou colocar o link desse Tumblr aqui embaixo pra quem quiser acessar. E bom, chegamos à polêmica, que é o assunto desse vídeo, mas antes da gente falar de Emicida, Juliette e Duda Beat, eu quero te pedir pra você deixar o seu like nesse vídeo se você achar que a gente merece o like, se inscrever aqui no canal, é de graça, e se você quiser me pagar um cafezinho, a gente tem um grupo de apoiadores, você pode se tornar um membro apoiador no nosso canal, é só você clicar aqui embaixo em Seja Membro, e é bem baratinho, por só R$ 7,99 você tem acesso a 4 vídeos exclusivos todos os meses. Eu publico um vídeo extra toda semana só para apoiadores, com conteúdo tutorial exclusivo. E além disso, você participa do nosso grupo de WhatsApp, onde a gente conversa muito, troca feedback, compartilha dica, link de curso, tudo de mais interessante que rola por aí na comunidade do design brasileiro, rola lá no nosso curso. Então, venha ser um apoiador, assim você ganha muitos mimos e você ajuda, que é o mais importante, você ajuda a gente a continuar o nosso trabalho, me ajuda a manter a equipe que trabalha comigo, tá bom? Então clica aqui e vem ser membro. E bom, vamos falar da polêmica do dia? Vamos começar apresentando os envolvidos, tá? Já quero dizer que Duda Beat deixarei um pouco de lado aí nessa questão, vou falar dela, mas eu vou focar principalmente no Emicida e na Juliette, tá? Espero que eu não seja cancelada pela comunidade dos cactos. Quem é Emicida? O nome do Emicida verdadeiro é Leandro Roque de Oliveira, ele é um cara que começou na periferia, cavando o espaço dele, participando de batalhas de rima, e é daí que vem o nome Emicida, porque ele era muito bom, ele vencia, ele matava, entre aspas, os adversários nessas batalhas com as rimas dele, que eram muito poderosas, e daí ele inventou esse nome que é o MC Homicida. O Emicida é um nome que se refere a essa habilidade dele de vencer as pessoas no combate de rimas e ao talento dele, né, de criar poesia e de criar rimas. Anos depois ele criou um acrônimo para Emicida que representaria: enquanto minha imaginação compuser insanidades, domino a arte. Foi lá no gerador de Lero Lero lá, criou aí um acrônimo para o nome dele. E aí, sendo um cara que estourou na década de 2000, já vindo ralando muito ali para conseguir o lugar dele ao sol, em 2019 ele lançou um trabalho chamado Amarelo. Foi um single que ele mesmo denomina como um experimento social. Se você pesquisar sobre Amarelo, você vai ver que ele evoluiu meio que para ser o projeto da vida do Emicida. Nesse single que ele lançou em 2019, ele fez uma parceria com a Pablo Vittar e com Majur, e a capa desse single que você tá vendo aí, que é esse céu azul com um semáforo com a luz de amarelo acesa, é uma expressa referência ao primeiro álbum do cantor Criolo, que na época que ele lançou esse álbum, foi em 2009, ele ainda se chamava Criolo Doido. O Emicida explicou que ele deliberadamente fez uma arte que remetesse ao trabalho do Criolo, e nas palavras dele, ele explicou, abre aspas: quando meu irmão Criolo lançou o seu disco Ainda Há Tempo,
tempo, uma coisa que me chamou muita atenção foi a sua liberdade criativa, sua capacidade de ir da densidade à doçura com tanta naturalidade e também como suas palavras soavam como as palavras de um velho amigo que nos alegra ao dizer o que precisamos ouvir para levantar a cabeça e seguir em frente em uma vida muitas vezes difícil. Então, Emicida, assim como Criolo, pessoas vindas da periferia que tiveram que ralar bastante para chegar onde chegaram, ele se identificou muito com esse discurso do Criolo e homenageou-o fazendo um álbum que fazia referência, né, à arte de capa ao Criolo. Homenagear esse passo que pudemos assistir nascer de um lugar privilegiado na extinta Central Acústica é para mim uma forma de dizer obrigado, Criolo. Você é um mestre. Também é uma oportunidade de darmos atenção a uma frase que continua fazendo tanto sentido ainda hoje. A atenção, como pede o amarelo, e aí ele tá fazendo referência com o sinal de amarelo de atenção, que vai ser desdobrado como conceito, né, desse projeto e tá presente na capa desse single, como pede o amarelo dos semáforos, pois ainda há tempo. Então, é essa explicação de todo esse processo que levou a essa criação dessa capa desse single em 2019. E aí, Amarelo tem um clipe que é muito legal, que foi gravado no Complexo Alemão. Na música Amarelo, além de participarem Majur e Pablo, tem um sampler da música Sujeito de Sorte, do Belchior. Então, é uma produção muito rica, muito bonita. O clipe dessa produção foi filmado no Complexo do Alemão, trazendo uma porção de artistas ali da comunidade. Desse clipe surgiu um pequeno documentário que eu botaria aí talvez como junto, né, como uma das primeiras manifestações dessa identidade que eles foram trazendo até aqui, que é o Amarelo, as histórias por trás do clipe. Você tá vendo aí, além deles usarem a cor amarela, né, por razões óbvias, eles já estão usando essa mesma tipografia que a gente veio sendo mantida ali consistente até o documentário que saiu na Netflix, que é o Amarelo é Tudo Pra Ontem na Netflix. Então, você fazendo esse link com o trabalho do Criolo, do Ainda é Tempo, você trabalhando a questão da urgência e da atenção e dizendo que, embora haja tempo, você tem que correr com as coisas, porque esse documentário fala sobre a história do negro, do samba e do rap no Brasil. E aí você tá vendo a identidade visual desse documentário. Eu acho que esse documentário não teve nenhuma pessoa que não conhecesse. Eu mesma não consumo o trabalho do Emicida, embora eu admire ele muito como pessoa, como artista. Ele não tá na minha bolha e eu não ouço as músicas dele, mas eu fiquei sabendo desse documentário, todo mundo falou sobre isso. Então foi uma coisa que foi muito falada e que chegou, que furou a bolha, né, por estar na Netflix e possibilitar que outras pessoas conhecessem esse trabalho e principalmente essa estética que estava sendo produzida. Bom, vamos falar de Juliette. Juliette, assim como Emicida também, mulher que veio de uma periferia, teve uma vida muito dura, muito batalhada. A gente conheceu um pouco dela no BBB, que ela causou bastante, inclusive um dos melhores BBBs aí de todos os tempos pra mim foi o dela, né, que teve o Gil do Vigor e tudo mais, Carol Conká. E ela foi um fenômeno de engajamento nunca antes visto na história, não só do BBB, mas acho que na história da cultura popular de celebridades do Brasil. A Juliette, ela foi conquistando a simpatia das pessoas, teve um crescimento astronômico das redes sociais, ela saiu do BBB, acho que ela tinha mais de 30 milhões de seguidores, né? E pela sorte, porque isso também é um fator que conta muito, né, na vida de um artista, e que bom, ela teve essa sorte, e pelo carisma que ela tem, que ela é muito carismática, ela saiu já e emendou numa carreira de cantora, e é óbvio que uma pessoa como ela, com esse carisma, com essa capacidade de cativar os fãs, ela seria uma máquina de dinheiro, e lançou um primeiro álbum chamado Juliette em 2021. E aí começa a primeira polêmica e começa a história da Juliette com as acusações de plágio. Quando ela lançou esse álbum, as pessoas imediatamente viram um link entre a capa de um single, que é o single Indestrutível da Pabllo Vittar, que foi lançado em 2018, muito antes até da Juliette entrar no BBB, né, e vir a ser famosa. Você tá vendo as duas capas de álbum aí lado a lado, e a Juliette, ela tem muitos defensores, até porque dentro do programa ela foi muito perseguida, e a minha opinião de especialista em reality show diz que sempre que a pessoa é muito perseguida, ainda que ela não seja tão legal, que não é o caso da Juliette, eu não acho que ela seja uma pessoa, não é isso, mas
quando a pessoa ela é muito perseguida, ela vira alguém que tem muita chance de ganhar o programa e de conquistar a simpatia. E foi isso um pouco que aconteceu. Ela começou a ser muito perseguida lá dentro, ela não fazia nada de mal pra ninguém, a galera pegava muito no pé dela. O fandom da Juliette é muito presente, é muito atento pra defendê-la, e as pessoas começaram a falar que isso era um absurdo, acusarem de plágio, porque esse efeito de prisma, de caleidoscópio, é uma coisa super antiga. E aí resgataram um clipe do Queen, onde isso acontece, acho que é o do Bohemian Rhapsody, uma capa do Pink Floyd, uma capa da Demi. A questão é que não é só usar o efeito prisma. Quando a gente olha lado a lado os trabalhos, a gente tem o mesmo layout. Então você usou o efeito de prisma, você usou o mesmo layout. A única diferença é que os elementos estão rebatidos, né, um em relação ao outro. Então na capa de Pablo, ela tá olhando para no sentido de leitura, novamente, aqui eu diria que a Pablo tá mais correta por conta disso, mas enfim, esqueçam essa história. Ela tá olhando no sentido de leitura, com várias caras ali da Pablo em volta. E a Juliette, ela tá olhando no outro sentido, mas é a mesma ideia. Eu acho, aí vou dar a minha opinião, não sei, li no Twitter, e aí com li no Twitter a gente sabe que a gente não pode dar muito crédito, né, pra essa informação, mas enfim, li no Twitter que a pessoa que criou a capa da Juliette namorava uma pessoa que era da equipe da Pablo, que estava envolvida na época do single Indestrutível. E é a mesma ideia. Eu acho uma coisa muito problemática você fazer uma capa que é tão parecida, que usa o mesmo efeito de uma artista contemporânea que lançou um álbum ali 3 anos antes. Aí a gente vai entrar no mérito. Juliette era obrigada a saber, a conhecer esse trabalho de Pablo Vittar? Eu mesma, embora goste muito de Pablo, não conhecia essa capa desse álbum, assim como eu não acompanho lançamentos por questões de vida, mas a equipe dela deveria estar mais atenta, porque se o artista tem uma equipe que trabalha para ele, ele está confiando que essas pessoas terão um olhar atento para evitar esse tipo de cilada. E aí, assim como Fernando Sorocaba, Juliette mudou a capa do álbum, virou uma capa dela em pé, com esse mesmo vestidinho amarelo, né, que ela parece que ela tá usando na capa anterior, com o nome Juliette. Uma capa bonita, uma capa correta, não é super genial, mas uma boa capa. Uma outra polêmica que envolveu esse mesmo álbum é que 3 músicas que estão no álbum da Juliette têm os mesmos nomes de músicas de uma banda chamada Bulgarins. São as músicas Doce, Benzim e Sei Lá. Enquanto eu tô aqui gravando esse vídeo, o pessoal tá fervilhando aqui no nosso grupo de apoiadores. Aproveito para refazer o convite, você tá perdendo muita coisa se você não apoia o Vetoriza aí. A galera tá pipocando aqui no grupo falando que a Juliette tinha acabado de soltar stories onde ela compartilhava as referências criativas dela, e uma das coisas que ela dizia é que qualquer nome, se você buscar no Spotify, essa justificativa pra mim é muito podre, me desculpa. Qualquer nome que você procurar no Spotify, você vai encontrar que existe nome de música. Tudo bem, beleza, aceito esse argumento. Agora, Benzim é uma coisa um pouco específica, né? É tipo, sei lá, eu lançar uma música chamada Pluct Plact Zoom e falar que, ai gente, mas sempre vai existir. Enfim, essa foi a justificativa dela, e o pessoal do Bulgarins na época tiveram lugares que relataram que eles ficaram chateados, outros lugares disseram que eles levaram na esportiva, com gente falando, que triste, achei que ela ia fazer um cover do Bulgarins, não sei o que, mas enfim. Bom, e aí além desses 2 casos, a gente tem o caso envolvendo a Manu Gavassi e um outro single que a Juliette lançou em parceria com a Marina Sena, foi um feat delas duas chamado Quase Não Namoro. A Manu Gavassi, antes da Juliette, tinha lançado um single chamado Gracinha. E a Manu Gavassi também é alguém que fez história em termos de uso de redes sociais e de divulgação. Quando ela entrou no BBB, ela tinha um esquema todo preparado, então ela é muito atenta à produção visual e ao uso da imagem dela. É uma artista que é muito atenta nesse sentido. Ela lançou esse single Gracinha, que ele tem um estilo clássico, meio vitoriano, entre o vitoriano e o francês ali da corte francesa, uma coisa meio boudoir, com muitas rendas e muitas pérolas. Tem uma tipografia serifada, que é essa tipografia moderninha que hoje em dia todo mundo tá usando no Instagram, particularmente me agrada muito. E tem uma paleta bem quente, amarelada, e tem tons
um tom de um verde limão no lettering, de gracinha. E aí, novamente falando de gente que homenageia abertamente artistas de quem gosta, a Manu Gavassi, na época, saiu uma matéria na Capricho, falando que ela fez uma referência no clipe de Gracinha a uma foto clássica dos Mutantes, onde a Rita Lee tá no meio, levando um beijinho de cada lado ali dos integrantes da banda. A Manu tem um frame onde isso acontece e ela diz que isso foi proposital e que ela quis homenagear, porque a Rita Lee é uma grande influência na carreira musical. A Manu Gavassi já era cantora antes de entrar no BBB, entrou como camarote, né? Não sei se vocês acompanham o BBB. E bom, quando saiu esse clipe aí da Juliette com a Marina Sena, a Manu Gavassi, ela saiu na Vogue falando que ela ficou um pouco chateada com as semelhanças. E aí, nessa leva desses stories que a Juliette fez, né, no dia de hoje, eu tô falando, hoje é dia 19 de outubro, ela abriu o moodboard dela, mostrou essas fotos clássicas, né, de corte, de rendas e tal. Botou até o filme Ghost no meio, falou que aquela cena romântica dela com a Marina Sena fazendo uma cerâmica era uma referência a Ghost. Então, assim, ela explicou dessa forma, né? Mas eu acho que aí entra a coisa que eu falei no álbum do Iron Maiden e do Earth, Wind and Fire. Você pode beber de fontes semelhantes, ambos beberam lá, se inspiraram na cultura egípcia e na tumba de Ramsés. Você vai ter resultados parecidos, mas você entende que são conceitos diferentes. Eu olho o Gracinha e olho o Quase Não Namoro e, novamente, são produções contemporâneas, eles não estão afastados, né, por um grande período de tempo, e você vê semelhanças que são um pouco perturbadoras para você pensar que tenha sido assim, nossa, elas usaram as mesmas referências e aí o trabalho foi o mesmo. Porque isso não é verdade. Se a gente olhar produções culturais, né, como essas que eu falei e tantas outras, você vai ver que é possível você ter uma mesma fonte de inspiração e você conseguir um resultado que é muito diferente. E bom, elas se entenderam, Manu Gavassi falou que se entendeu com a Juliette, elas conversaram, pipipipopopó. E aí a gente chega ao caso de Amarelo. Amarelo foi uma campanha de uma empresa que está se reposicionando e convidou a Duda Beat e a Juliette para lançar esse jingle, né, da campanha que fala sobre elos. Então, eles usam a cor amarelo dessa empresa e o elo amarelo. Por que tá a polêmica aí pegando fogo? Porque, além de visualmente igual, né, porque assim, o conceito, a iluminação, a paleta de cor, além do amarelo em si, a pegada conceitual, pra mim é igual, eu boto lado a lado, eu consigo ver ali uma clara inspiração. Eles usam essa ideia do amar-elo, que é o elo do amor que o Emicida achou dentro da palavra amarelo e que você sabe de onde veio, porque a gente viu que ele começou uma narrativa em 2019 com o lance do semáforo, que era uma coisa super urbana, que não tinha nada a ver com essa estética mais amorosa, mais carinhosa que ele desenvolveu nesse documentário da Netflix. E aí você tem essa tipografia fofinha aqui, que é tipo uma Cooper, né? Uma Cooper Black. E aí, pra mim, o que pega mais é que antes da Juliette e da Duda Beat serem convidadas, a marca convidou o Emicida para participar da campanha. E eles não conseguiram fechar a parceria por conta de divergências de orçamento e de prazo. Não rolou. E aí, ao que parece, eles decidiram seguir mesmo assim, mantendo o conceito que foi criado por conta do trabalho do Emicida, porque tá claro aqui, se ele foi convidado e ele tem um projeto chamado Amarelo, onde você tem o elo destacado, e aí você leva isso à frente com outras atrizes, eu entendo que isso foi feito pensando, como a gente falou novamente pro grupo, o defunto era maior. Pensaram uma coisa pra alguém que não serviu e você foi, pegou e vestiu ali o outro, só perceberam depois que não tava adequado quando realmente a polêmica estourou. Eu não consegui ouvir o jingle, mas a letra da música fala: a cor da vida é amar elos reais. Então, amar elos. Assim, tá muito claro da onde veio isso daqui. Pra mim não resta dúvida. Você precisa ter 2 neurônios pra saber que isso veio realmente da ideia do Emicida,
da coisa do conceito da campanha do amarelo. E aí, gente, pra piorar a situação, a Duda Beat, que também tá envolvida, né, lançou uma nota no Twitter e depois ela apagou, que eu acho que ela se deu conta, né, de que pegou muito mal o que ela falou, dizendo que ela notou a semelhança do projeto que estava sendo proposto para ela com o trabalho do Emicida, mas que, segundo ela viu o nome do compositor que trabalhou com o Emicida ali no briefing, né, no trabalho, e ela ficou tranquila e por conta disso ela entendeu que havia um consentimento. Eu, no lugar da Duda Beat, eu, pessoa desconfiada, que eu sou uma pessoa muito desconfiada, eu pegaria o meu WhatsAppzinho ali, cheio de celebridades, mandaria um WhatsApp ali pro Emicida, pra galera que eu conheço, falaria: então, amigo, olha, estão me propondo aqui um trabalho, mas eu notei que tem uma semelhança, tá sabendo de alguma coisa? Isso é comum, as pessoas fazem isso no meio do design. Já aconteceu, por exemplo, de 2 clientes orçarem com a gente o mesmo trabalho. Então, assim, o cliente que veio direto e uma agência que tá vindo em nome do cliente, sabe? Isso já aconteceu. E aí a gente que não quer ter confusão, não quer mal entendido, a gente vai e fala: olha, o cliente que você tá orçando, e às vezes a agência não fala quem é o cliente, ela fala assim: olha, tem um projeto de um vídeo assim assado. Você vê que é igual o que o cliente direto veio falar com você. Então você vai falar: olha, o cliente é fulano de tal porque eles entraram em contato com a gente. Então você esclarece muita coisa, você evita muita dor de cabeça falando com as pessoas, consultando. E aí, novamente, a Juliette é obrigada a conhecer, embora a Duda Beat já tenha falado que ela notou a semelhança, então vamos deixar a Duda Beat de lado. Juliette é obrigada a ter visto o documentário do Emicida na Netflix? Não é obrigada. No entanto, se ela não tem esse repertório, que eu acredito que ela não tenha, porque ela não conhecia, ela tá pagando gente pra ter esse olhar pra ela, e essas pessoas estão falhando miseravelmente nessa tarefa, porque a gente já tá na 3ª acusação de plágio numa carreira que tem 2 anos de existência. Então eu acho muito problemático tudo isso. Não estou fazendo nenhuma acusação, mas eu tenho uma opinião formada sobre isso, juntando ali todos os elementos, juntando o fato do Emicida ter sido convidado e tudo mais. Eu acho muito complicado que não tenha sido uma inspiração que foi além da conta. E aí eles vão se entender. O Evandro Fiotti, que acho que é irmão do Emicida, né, já falou que vai acionar o jurídico, então daqui a pouco a gente deve ter um desdobramento aí. Vou ficar muito atenta, porque eu achei que foi muito, muito delicado tudo isso que aconteceu, e abre os olhos pra gente da importância da gente levar a sério a propriedade intelectual e o direito do artista. E você, o que você achou de toda essa história? Comenta aqui, vamos continuar a conversa aqui nos comentários. E se você é nosso apoiador e ainda não tá no nosso grupo, clica no link que tá lá na área exclusiva para membros e vem se juntar à discussão. Eu vou ficando por aqui, um beijo e até a próxima. Tchau!